Olá, galera da nave, aqui é a Larissa. Fui convidada pelos Fês, pela escola Seja Você, na qual, eu sou fã e mudou minha vida, a dar uma aula básica de mandala de pontilhismo para vocês. Mas antes, eu preciso contar um pouco da minha história com as mandalas, que foi com as mandalas Olho de Deus, que é de lã. E aqui, eu vou tentar fazer uma aula natural, porque se eu tiver que ter silêncio pra falar aqui, eu não vou conseguir, porque eu sou dona, vem aqui, Cacau, de pássaros. E elas vivem livres, soltas, e não vão deixar ficar tudo em silêncio nessa sala. Então, comecei com as mandalas Olho de Deus na minha primeira gestação, quando eu tive o Ravi. Então, no chá de bebê, eu fiz mandalinhas pequenininhas para dar de lembrancinha no chá de bebê. E depois eu comecei a fazer as mandalas de lã. Porém, as mandalas de lã não era tão vendável assim, as pessoas não compravam. Era vista mais como um artesanato indígena do que como uma arte. E eu acho incrível. Então eu comecei primeiro com essa daqui, para depois chegar nessa daqui. E, gente, antes que vocês falem, ai, tem que ter muita paciência. Gente, não tem que ter muita paciência, muito pelo contrário, te dá mais paciência ainda. Porque você começa e não quer parar. Porque é uma atividade terapêutica. E a gente só descobre isso quando começa a praticar. Vou mostrar aqui um pouquinho da minha arte pra vocês. Ó, essas mandalas aqui são de 25 centímetros. Demora mais ou menos o quê? Umas 3 horinhas pra fazer uma dessa. Aqui já é um nível mais pincel, que é só pontilhismo, ó. E o pontilhismo, você não precisa usar só em mandalas, dá pra você fazer aí, ó, em várias peças. Olha essa peça que eu fiz aqui. Então, tem detalhes de pontilhismo aqui, ó, nas costas. Que quando você aprende a técnica de pontilhar, você pode pontilhar em que você quiser, em vasinho, em quadros, um espelho, pra vocês verem, ó, que legal. Então, assim, são inúmeras possibilidades, né, Cacau? Inúmeras possibilidades. E eu vou mostrar o básico pra vocês. Vamos lá. O que você vai precisar aí pra começar a fazer? Você precisa de uma base lisa, não necessariamente precisa ser redonda. Você pode ter um pedacinho de madeira aí na sua casa, ou até mesmo um CD velho que você não vai usar, disco velho que você não usa. Você vai precisar de tinta PVA, mas dá pra treinar até com tinta guache, gente. Dependendo da textura da tinta, dá pra treinar com qualquer tinta que você tiver aí. Ou você vai no armarinhos aí e compra tinta. Eu escolhi aqui algumas cores. E aí aqui, ó, isso daqui eu ia jogar fora. Era lixo, era de algum brinquedo dos meus filhos. E eu falei, não, isso daqui dá pra colocar tinta. Mas dá pra você também usar a tampinha de Coca-Cola, de garrafa, de leite. Você vai guardando aí as tampinhas e dá pra utilizar as tampinhas pra colocar tinta. Pra você não precisar sujar essa parte daqui. Então, o que você vai precisar? Os bolhadores. Existem esses bolhadores que já se vende nos lugares. Que é de unha, ó. Bolhadores de unha, certo? Opa. E tem uns que é assim também, ó. Esse daqui é bolhador de biscuit, você encontra também em loja de bolo, de confeitaria. Mas se você não tiver nada disso, não for comprar nem nada, faça com o que você tem aí. O que dá pra fazer? De repente você tem uma agulha aí de crochê, dá pra você usar a bundinha da agulha, que é achatadinha e redonda. Dá pra você usar bundinha de caneta, ó. Aqui eu não vou conseguir focar completamente, ó, mas a bundinha da caneta dá pra você usar. Olha o que eu uso bastante. Um rímel que eu tinha, que já secou. Eu uso a parte dessa e dessa, que são tamanhos diferentes, ó. Tá vendo? Mas é redondinho, achatadinho. A bunda da caneta. Também tem esses bolhadores que vendem também, ó. Que aí cada pontinha é um tamanho. Aí vocês vão entender logo mais. Um rolinho, eu prefiro passar o rolinho pra fazer o fundo aqui.
Eu prefiro rolinho. Tem gente que faz com pincel e tá tudo bem também, pode fazer com pincel. Se encontrar um pincel aí grande. Dá pra você improvisar. Você tem um negócio de blush que não funciona mais, ou que você não gosta. Dá pra usar isso aqui pra fazer detalhe, fazer fundos diferentes. E o fundo, você pode brincar. Eu até trouxe aqui uns fundos diferentes que eu faço, ó. Que eu ainda não comecei a fazer a mandala. E aí, ó. Aqui já tá toda marcada, ó. É bom que dá até pra ver ali, ó. E aí você só vai seguindo. Entendeu? Fiz o fundo preto. Então dá pra você brincar com cores. E tamanhos também. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer assim, ó. Um mobile que você pode colocar um pastel aqui e pode colocar pendurado aí junto com alguma plantinha ou perto da... fazer no altar também, você coloca bonitinho no tripézinho. Descanso de copo também, você coloca o copo aqui, aí dá pra você brincar. Inúmeras possibilidades. Agora vamos pra parte prática. Ó, galera, vamos pra parte prática. Minha mão já tá toda suja aqui. Um MDF redondinho. E essa tinta é uma tinta que eu já tenho aqui. Cortei um pedaço desse papel. Pra quê? Pra gente fazer o nosso molde, que a gente vai colocar enquanto tá secando aqui, ó. Tô já fazendo pra agilizar pra vocês. A gente já tá praticamente seco já. Praticamente seco. A gente passa aqui. Recorta. A base aqui, ó. Pra que a gente tá fazendo isso daqui? Pra encontrar o meio. Gente, juro, parece fácil, mas não é fácil. A gente já tentou várias formas e tem assim, com... Cadê aqui? O compasso. Nem vai precisar de compasso, a gente vai fazer só assim, tá? E aí, ó, a gente dobra aqui. Ignora minhas unhas, hein, gente, que eu tô pintando a parede o dia inteiro. Pra aqui. Pra aqui, ó. Pique. E ó. Demais, ó. Agora a gente vai encontrar nosso meio. E as pontinhas aqui. Régua. Ou qualquer superfície que você tiver reta aí. Ó. Marca. Agora eu peguei meu molde e quanto mais dobras você tiver, mais marcação você vai ter. Como ficou só 4, eu fiz mais algumas para ficar entre elas e não ficar buraco. Vamos lá. Marcado, tá vendo? A gente fez aqui
as marcações para ter uma base. Não vou usar o compasso aqui, que eu tô fazendo uma mandala pequena, mas caso você for fazer uma mandala maior, que é um nível mais avançado, você vai ter que usar o compasso para fazer todas as voltinhas aqui, para você ter uma linha guia para seguir. Mas aqui nesse caso não precisa, então eu vou ensinar o básico para vocês. Aconselhar primeiro a gente treinar. A gente pode pegar, a gente pode pegar um papelão, alguma superfície mais durinha, antes já de ir direto pro MDF, para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica. A consistência da tinta não pode estar nem muito aguada e nem muito grossa. Então aqui, ó, eu vou começar com esse menorzinho. Eu dou uma molhada e pingo aqui, retinho. Encosto até o final. E aí, eu dou outra molhadinha no mesmo tanto, mesmo nível de tinta, e venho aqui do lado. E vou treinando isso até que minhas bolinhas ficam todas iguais. E já tenta treinar numa distância aqui. Aqui na mandala você vai ter uma base, que você vai ter uma linha guia. Mas aqui não, ó. Então aqui como tá, ó, no freehand, tenta manter o mais próximo possível. E vai testando. Você vai também, às vezes, dar uma enganada. Às vezes aqui é muito pequenininho, você fala, vai ser pequenininho. Quando você mergulha, fica grande. Mas, ó, estão todas do mesmo tamanho, tá vendo? Foi? E aí você pode. Eu utilizo, sabe qual é o paninho que eu tô usando? Isso daqui são meias que eu nunca encontrei mais o pé. E eu uso como o paninho pra limpar os bolhadores sempre. Aí aqui eu vou mostrar como que funciona esses bolhadores aqui que são redondinhos, ó. Você também mergulha aqui tudo. E aí vem aqui no intervalo, ó. Cacau, dá licença, filho. Vai treinando dessa forma, tá vendo? Esse é um treinamento. Você vai testando o tamanho das suas bolas e o tamanho dos bolhadores que você tem aí na sua casa. Então isso é pra deixar as bolinhas iguais. E aí eu vou fazer o efeito cascata, que é o quê? Você molha uma vez só. Pera, Cacau, ela tá estragando aqui. Você molha uma vez só, vou aqui no intervalo, e vem pingando, ó, uma vez. E vem trazendo. Põe a mesma pressão que você coloca. Não, Cacau, dá licença. Mesma pressão que você coloca. No primeiro, você coloca em todos. Automaticamente, ele vai sair menor, porque tem menos tinta no bolhador. Então, você mergulha de novo e vem aqui do lado, ó. E vai mantendo a mesma pressão. Ele automaticamente vai diminuindo, tá vendo? Ó. Então, isso é um treinamento. Faça isso antes de ir direto pra mandala. Pega um papelão, pega qualquer coisa durinha aqui que você consiga. Então, isso a gente fez o efeito cascata. Agora, a gente vai fazer a gota, que eu aprendi, gente, sem querer. Eu não consegui, não assisti nenhum vídeo. Você só pinga e arrasta. E deixa a mesma pressão, automaticamente ele acaba e vira uma gotinha. Então, você pinga e arrasta. Você pinga e arrasta. E vai fazendo isso quantas vezes você achar necessário. Pra tentar deixar sempre as suas gotas do mesmo tamanho. Você vai tentar, é porque eu já tenho habilidade, então as minhas já saem todas do mesmo tamanho. Eu devia ter feito um desenho legal aqui, né? Mandar pra Melissa. Putz. Já foi. Tô aqui. E aí, quanto mais você molha também, ó. Porque tá dando um jogo aqui. Ó, vou mergulhar bastante. Aí vai sair mais tinta, vai ficar maior, ó. E vai vir mais... Viu? O mesmo bolhador, eu fiz 2 tipos de tamanhos diferentes. Mas isso eu só descobri com o tempo. Certo? Treinando aqui. Treinamos aqui.
E a gente tem esses menorzinhos aqui que você pode fazer com aqueles palitos de unha, sabe? Pode fazer com palito de churrasco, que funciona também. Que é uma prática que a gente faz. Ó, agora eu vou usar o maior pra gente fazer uma pétala, que é o que a gente vai fazer em toda a mandala que eu vou ensinar. Então, ó, viu? Você ainda tem uma chance de consertar, ó. Redondinha. Ó que graça. Então, você vai pegar... Aqui eu vou pegar o maior pra mostrar pra vocês. Mergulha uma vez, pinga e vem fazendo o efeito cascata bem na voltinha. Aí, você pinga mais uma em cima e vem fazendo o efeito cascata do lado da amiguinha aqui, ó. Contornando a bolinha. E aí, eu quero deixar ela um pouco mais alta. Mais uma pinga aqui em cima e vem aqui na lateral. Aí, eu pingo aqui de novo pra ficar maior essa bola e vem aqui. Então, gente, é claro que a minha pétala vai sair bonitinha. De vocês, talvez, as primeiras não, ó. Aqui eu já venho aqui do lado, ó. No intervalo, tá vendo? A princípio, você vai indo no intervalo. Aí, chega aqui no final, não é muito no intervalo. Voltando. Aí, quando você viu que já tá grossa a tinta aqui, você sempre vai lá e limpa, porque senão vai mudar o tamanho das suas bolinhas. Tá vendo? Então, eu ensinei aqui o básico dos pontinhos pra gente começar a fazer a nossa mandala, certo? E a gente vai mudar as cores também. Vou fazer o miolo laranja, a gente seguindo aquela mesma técnica. Mergulha. E vem aqui no meiozinho, ó. Às vezes dá umas bolhas, vai pra fora. Você pode repingar também, aí você pode até delimitar aqui, ó, até onde você quer que vá. Pra ficar essa levantadinha assim, ó. Tá vendo? Fica um relevozinho. Não sei se dá pra ver. Enfim, limpa. Feito isso, eu vou pegar o menor e vou vir com pinguinhos aqui, ó. A gente fez essas marcas, certo? Então, a gente segue essas marcas pra gente ter uma base aqui. Então, ó, eu acho que esse daqui não vai dar pra fazer 3, porque eu posso fazer uma aqui nessa daqui, uma no meio e outra aqui. Então, eu vou usar o menor. Então, você usa um palito de churrasco que tem aí, qualquer coisa que tiver aí, que seja menorzinho. Não necessariamente, eu tô dizendo pra essa aqui que a gente vai fazer, ó. Eu vou fazer uma aqui. Eu vou garantir primeiro os que estão aqui na marcação. E depois eu faço um entre eles. É que eu já também tenho um olhar treinado pra saber se essa marcação tá errada, porque às vezes sai, a gente marca errado às vezes. Aqui, por exemplo, se eu pôr daqui não vai ficar, então eu vou botar bem aqui. E agora eu vou fazer no intervalo, tentando deixar mais próximo, mas não colando uma na outra. Ó. Eu vejo aqui se dá ou não dá, então eu deixo um pouquinho mais pra frente. Viu? Esse daria, mas eu tô mantendo pra todos, ó. Toda vez eu tô mergulhando aqui, vocês estão vendo, né? Foi assim? Agora eu vou trocar por um maiorzinho e fazer aqui no meio, ó. Quero fazer tipo uma rendinha. Aqui. Aqui. Calma que nessas horas confunde. Sai, Cacau. Ah, tô confuso. Sai, Cacau. Cacau gosta de comer tinta, gente. Eu mereço um negócio desse. Tem que ainda esconder pra dar Cacau o negócio. É isso mesmo. Dito assim, agora eu vou vir com essa cor aqui. Não sei que cor que é essa, mas vai ser essa aqui mesmo. Limpa os boleadores, senão a Cacau come a tinta. Ai, Cacau.
E aí eu vou escolher... Cadê? Vou escolher esse aqui pra gente fazer esta bolinha aqui, que é a agulha de crochê. Agulhar uma vez aqui, vou vir nos intervalos, tá vendo? Nos intervalos. Acho que vai ficar bonita essas cores. Aí eu já não tô nem seguindo tanta marcação, gente, porque às vezes isso acontece, às vezes sempre comigo. Mas como é uma menorzinha, eu já vou no olho, mas se segue a marcação, se você for virginiana aí, perfeccionista, eu já vou nessa base aqui. E aí aqui eu vou fazer as pétalas, tá? O que são as pétalas? Aquilo que eu mostrei pra vocês. Vou fazer um maior aqui agora, pra fazer as pétalas. Então, o maior seria este daqui. Ó. Um. Quem quiser vira, quem já tem habilidade eu vou indo, mas tem gente que fica virando. Já tá dando pra ver um desenho, tá vendo? Agora, eu vou fazer a pétala em volta desses maiores que estão aqui, tá vendo? Os últimos que eu coloquei. Como eu só trouxe 4 tintas pra cá, acho que eu vou usar... Será que eu uso esse aqui já? Acho que eu vou usar. Vou fazer as pétalas com esse daqui. Pode me perguntar, Larissa, como você combina as cores? Gente, às vezes eu acho que não vai dar certo. Aí dá. Ó, pinguei. Achei que ficou muito pequeno, calma. Tá vendo? Isso acontece até comigo. Achei pequeno, vou pegar o maior. Ai! Ai! Cacau! Poxa vida, galera. Não acredito que a Cacau fez isso. Agora tenho que arrumar. Vamos ensinar agora como limpar isso, já que sujou, né? Ó, espera secar um pouquinho. Aí você já pode vir limpando com o próprio brilhador aqui assim, ó. Tirando aqui o básico, ó. Limpa com o dedo. Por que que a gente faz isso? Só pra tirar a... Já ensino também, ó. Só pra deixar lisinho, pra gente vir com preto aqui. Depois a gente conserta esses outros dois. Ó. Ficou? Estragou todo o negócio aqui. E olha a meliante aqui, ó. Não tem nem como esconder que foi ela que fez tudo isso. Consertado, galera. Voltamos à estaca 3. Vai fazer a pétala, gente. Então, vamos lá. Lembrando, a pétala é uma vez só e vem vindo em volta. Aqui eu vou fazer só uma voltinha. E aí você pode dar um pingo aqui pra essa bolinha ficar um pouquinho maior, ó. Eu gosto, tem gente que não. Vamos repetir.
Agora sim, ó, ficou boa. Você testa antes de ir direto pro mandala, aqui eu sei resolver a situação. Talvez você continue fazendo, as suas bolinhas não fiquem do mesmo tamanho, e mesmo assim você vai continuar fazendo. Aí no final você vai olhar e vai falar, nossa, mas ficou tudo desigual. Por isso, eu sei resolver aqui, ó, e eu sei dar uns truques também, por conta da experiência, com vários tipos de tinta que eu já peguei. De várias marcas, inclusive essas aqui, estão paradas há algum tempo, por isso que estão meio grossinhas. E eu que coloquei num pote, não veio num pote que eu comprei na Armarinhos. Essa tinta foi feita exatamente para o Mandalares, especificamente com o que uma tinta precisa ter para pontilhismo. Ela precisa ser mais emborrachada para não rachar as bolinhas de tinta depois. Aqui, ó, foi onde estragou. Vamos ver se no final vai dar pra ver o que a gente arrumou. É isso também, gente, ó, já vamos fazendo, trazendo pra vida. Não deixe que um pequeno erro faça você desistir de toda a mandala. Porque às vezes o erro só você sabe que errou. Mas no fim das contas, esse erro vai passar despercebido, vocês vão ver. Porque é a partir dos erros que a gente aprende. A gente precisa errar, às vezes, pra aprender muitas coisas. Ainda bem que a gente não nasceu já sabendo de tudo, né? Nossa vida, nosso mapa. Faz a gente aprender com a nossa percepção, ó. Viu? Já tá quase. Agora, lembra da gota que a gente ia fazer? Então, a gota, sinto que pode ser um laranja aqui e um branquinho aqui. Pra isso, acho que eu vou usar essa daqui. Então, pra fazer gota, gente, precisa sim ser assim, redondinho, pra fazer a gota. Se não for redondinho, eu vou ensinar vocês uma outra forma. Tô tentando aqui ver. Vou ter que fazer essa gota maior, então. A gente vai ter que fazer com a pontinha de alguma coisa, vai. Vou fazer com essa pontinha aqui. E vou fazer uma aqui, que eu acho que essas daqui vão sair o mesmo tamanho. Vou fazer uma com bolhador e uma sem o bolhador, pra vocês verem a diferença. E dá pra fazer das duas formas. Então, bolhador, ó. A tinta já tava aqui no tempo, então eu vou dar uma misturada. Aí eu vou, ó, limpar. E vou fazer a gota. Mergulhei, fiz aqui no meiozinho, arrastei. Mágica, né? Não. O que você pode fazer? Você pode pegar aí o seu palito de churrasco ou o seu palitinho de unha, que é assim, fininho. E aí você faz o quê? Não fica igual, tá? Vai ficar diferente, mas eu vou fazer só pra vocês verem. Dá um pinguinho aqui, mais ou menos do tamanho que vai ficar aqui, esse daqui, tá vendo? E aí, vem arrastando aqui, ó, pro meio. Arrasta e aqui você só arruma. Se quiser, pode até pegar um pouquinho de tinta aqui, ó, pra vir trazendo com a tinta aqui, ó. Ele só fica assim arranhado quando tá sem tinta. E tá calor aqui, ventando, a tinta seca rápido. Mas não é 100%, entendeu? Aí, viu? Ah, perfeição aqui, ó. Fiz duas maneiras de gotas diferentes, entendeu? Eu vou fazer aqui com o bolhador pra gente fazer mais rápido, mas entenda que dá pra fazer de qualquer forma. Mas se você gostou, já compra um bolhador, que é isso que vai começar a trazer mais velocidade no seu trabalho. Ó. No meio. Ah, Larissa, mas como que você sabe que esse daí vai chegar até o final? Gente, eu sei. Eu já tenho um olhômetro, assim, de como que tá a tinta, até onde a tinta vai chegar. Ou você sempre tem do lado um lugarzinho pra você fazer teste. Ó. Aqui. Isso nem foi tanto, ó, porque a tinta já engrossou aqui pra mim, ó. Aí, às vezes, eu venho aqui e dou uma arrumadinha. Quando acontece isso, eu venho aqui e dou uma arrumadinha. E faço um biquinho aqui, ó. Viu? Mas esses são muitos pequenos detalhes que, no fim das contas, nem dá pra ver. Agora eu vou usar o branco. Como eu já usei todo esse negocinho, eu vou usar aqui na tampa mesmo. Não é o correto, mas eu vou fazer. E vou usar essa parte menor do bolhador aqui, pra fazer aqui na lateral. Então, eu mergulhei. Essa tinta tá um pouco mais rala. Talvez ela desça um pouco mais, ó. Tá vendo? Por mais que você... Ó, aí chegou até aqui, eu não pus a mão. E aí eu venho arrastando até aqui, ó.
que é o ó, quando isso acontece. Eu fui olhar pra Cacau ali da lateral e fiquei atenta. Gente, eu tentei fazer o que deu. No final do vídeo, acabou minha memória. E aí, quando eu fui ver, não estava mais gravando. Mas chegou praticamente no final. Então, o resultado final foi esse. A única coisa que não pegou foi esses azuizinhos aqui, menorzinhos aqui. E o final do branquinho e os pontinhos que eu fiz entre eles aqui. Aqui eu fui preenchendo de acordo com eu fui vendo os buraquinhos, eu fui preenchendo. Não tem muito segredo, tá vendo, ó? E aí já tá seco, não completamente. Daí existem várias maneiras de você invernizar. Você tanto pode invernizar com esses verniz vitral, verniz pra madeira. Eu uso um verniz UV, que eu passo, coloco no sol e ele já seca completamente e protege a peça. E aí, sendo assim, você tanto pode pendurar, colocar assim no altarzinho, ou você pode também pintar essa outra parte de trás e fazer uma outra mandala e ficar girando assim. Você pode deixar penduradinho como um mobile. E eu vou usar essa mandala aqui e tudo que aconteceu no decorrer desta mandala aqui para fazer uma analogia, né, do que eu acho sobre as mandalas. Acho as mandalas incríveis e elas ensinam muito a gente justamente por isso. Muitas alunas minhas começam achando que vai sair uma mandala perfeita, porque o pontinho naquele momento não tá saindo exatamente do mesmo tamanho que ela gostaria. E eu falo, gente, confia no processo, no fim das contas não vai dar pra ver essas imperfeições, não dá nem pra ver aonde que a Cacau e a Cocó, que a Cacau, inclusive ela tá estragando as coisas todas aqui. Aqui não dá pra ver onde a gente teve aquele errinho, ó. Porque eu consertei. E mostrei pra vocês como eu consertei. E aí a gente leva essa analogia pra vida. Às vezes a gente erra, a gente vai lá, conserta e continua. Eu podia simplesmente fazer um outro vídeo, só que eu não vou ter tempo pra gravar outro vídeo. Falei, gente, vai ter que ser assim, na realidade. Ensinei vocês a fazer uma mandala de pontilhismo básica. Usei as tintas e as coisas que estavam aqui ao meu alcance para vocês fazerem a mesma coisa aí na casa de vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha agregado na vida de vocês esta arte terapia que eu amo e que mudou muito a minha vida também. Então é isso, gente. Finalizando aqui a mandala, no qual eu não consegui terminar de mostrar porque minha memória acabou. A única coisa que eu não mostrei foi esses azuizinhos aqui, ó. Que é a mesma técnica. Não dá.